Justiça Cidadã já está de volta. Com o objetivo de observar os princípios de publicidade e transparência, a Corregedoria Geral da Justiça estabeleceu a obrigatoriedade de divulgação mensal para fins de consulta pública dos dados de produtividade de juízes e unidades jurisdicionais de primeiro grau do Estado do Maranhão. Observar os princípios de publicidade e transparência. Foi com esse objetivo que a Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão estabeleceu a obrigatoriedade de divulgação mensal para fins de consulta pública dos dados de produtividade de juízes e unidades jurisdicionais de primeiro grau do Estado do Maranhão, por meio do provimento número 33/2019, assinado pelo Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva. Os dados serão coletados através do sistema Termojures, ferramenta da Corregedoria que permite a visualização e acompanhamento online de informações de todas as comarcas do Maranhão. Para o Corregedor-Geral da Justiça, a medida visa garantir o direito de acesso à informação aos cidadãos. A tomada de posição da Corregedoria com relação à produtividade dos juízes do mapa mensal é uma norma que vai engrandecer e legitimar o Poder Judiciário do Maranhão. O cidadão comum, o advogado, o operador de direito, ele precisa saber do seu juiz. E o seu juiz também deve prestar contas do seu trabalho. Esse foi o foco, de mostrar que o juiz é um servidor público. Sendo servidor público, ele tem que apresentar à sociedade que lhe paga, e paga muito bem, tem que apresentar o seu trabalho, para que o cidadão verifique se aquele juiz da sua comarca, da sua unidade, está efetivamente trabalhando. E nós estamos indo mais além. Veja só, no momento em que você dá essa possibilidade do cidadão, a figura de Corregedor Geral de Justiça é uma figura, daqui a alguns anos, natimorta. Porque quem vai ser o fiscal do juiz é o próprio cidadão. Ele que vai saber mensalmente daquele juiz. E o próprio juiz vai ter um pensamento motivado, no sentido de trabalhar em sua comarca, em sua unidade, para cada vez mais a sociedade reconhecê-lo e legitimá-lo. O link de acesso às informações está disponível na página principal da Corregedoria, www.tjma.jus.br/CGJ. Agora vamos retomar a nossa entrevista com a juíza da 2ª Vara da Mulher de São Luís. Doutora Lúcia Helena, quais foram as principais mudanças trazidas com a Lei Maria da Penha? Isso, com a Lei Maria da Penha, que é essa lei 11.340/2006, vieram as grandes inovações, que é exatamente dar visibilidade a essa questão toda, né, que é a da violência contra a mulher, porque até então era tratada, por não haver um ordenamento específico, era tratada assim com muito, né, muito pequena, uma forma muito pequena, tal. E às vezes, né, quando aconteciam os casos, aí não existia uma lei específica de proteção. E com a Lei Maria da Penha veio exatamente para isso, para ser esse poder dado às mulheres e o Estado, né, na integração dos órgãos, para realmente efetivar essa proteção à mulher. Então, ela veio trazendo as formas de violência, por aquelas que eu já falei. Sim. Ela veio trazendo também o mecanismo das medidas protetivas. Ela veio traçando, não é uma lei que traz tipos penais, agravamento, crime, pena, não. Ela veio mais nessa condição de proteção à mulher e de enfrentamento à violência através da integração dos órgãos. Ela vem traçando todas as atividades de cada órgão, vem trazendo a participação de cada um deles e a forma como deve ser enfrentada a violência. Por isso é que vem trazendo a medida protetiva, todas as medidas previstas, ainda deixando a faculdade de juiz, dependendo do caso específico, né, entender da necessidade de mais medidas que sejam convenientes àquele caso, né. Então, ela vem trazendo essa inovação toda, que antes não existia, não se falava em violência de gênero. E essa punição mais rigorosa dos agressores tem auxiliado a reduzir esses índices de violência? Eu acredito que sim.
Porque agora uma coisa que é muito importante não é só com lei, né, com novas leis, com rigor das leis, que vai se conseguir trazer essa redução. Sim. É preciso efetivar a aplicação dessa lei. O mecanismo, por exemplo, o mecanismo das medidas protetivas. Os órgãos parceiros. Que é essa que eu tenho, essa possibilidade, né, de expedir. O juiz titular tem a possibilidade de expedir as medidas protetivas. Então, o juiz não pode ser tímido, o juiz não pode duvidar da palavra da vítima. A lei deixa isso muito bem claro. A interpretação que se dá à lei é que a palavra da vítima ela tem força. Então, a mulher em situação de violência, ela pode se dirigir, porque é um direito dela pedir essa proteção, ela pode se dirigir aos órgãos, normalmente se entra pelas delegacias especializadas, através do registro da ocorrência, mas pode se dirigir diretamente à vara, ou mesmo ao Ministério Público ou à Defensoria, para formular o pedido das medidas protetivas. Eu queria que a senhora, aproveitando que a senhora está falando de medidas protetivas, é a nossa próxima pergunta, eu queria que a senhora pontuasse que medidas são essas, né, e de que forma elas são inseridas nesse contexto, por exemplo, de uma situação de violência que a mulher está sofrendo. A lei, ela traz isso, né? Ela trouxe, mas não é de forma taxativa. As principais que vêm descritas na lei são o afastamento do agressor do lar, de convivência com a mulher, né, vítima, a não comunicação entre eles, né? Que não pode se dar comunicação por redes sociais, mensagens, telefonemas, né? Não pode de qualquer forma estabelecer qualquer contato, né? Mensagem com essa mulher. Também a não aproximação do agressor com a vítima, e aí a lei não fixa uma distância, então fica a critério do juiz fixar que distância é essa. Eu fixo aqui em São Luís 200 metros, ou seja, o agressor não pode se aproximar desse raio de distância de 200 metros da vítima, porque aí pode virar uma situação que pode ter uma consequência. Além disso, o juiz pode suspender ou restringir o uso de armas, né, em casos de policiais ou outras pessoas autorizadas a usar armas. Também posso conceder os alimentos provisórios para amparar a mulher e filhos naquela situação de urgência. Também posso suspender ou regulamentar a guarda dos filhos. Tem várias outras medidas, né, de proteção e de proteção da mulher e obrigação do agressor. E ainda existem aquelas possibilidades que o juiz, em cada caso concreto, às vezes por crimes até praticados, né, em redes sociais, o juiz, analisando o caso, ele pode determinar qualquer outra medida que seja conveniente para proteger aquela mulher. E, doutora, qual número é disponibilizado para as mulheres ligarem? Isso. A mulher pode ligar por 180, ou como qualquer outra pessoa, é um disque denúncia de rede nacional, ele é anônimo, a pessoa não precisa se identificar, e em situação de violência a mulher pode registrar através do 180 e lá se entra em contato com as autoridades de determinada área. Além disso, tem a Patrulha Maria da Penha, que, né, tem um número disponibilizado. Também pode ligar nos órgãos de atendimento, que são exatamente as varas, Ministério Público, Defensoria, a Polícia Militar, o Disque 190 também. Todos esses canais. Tem vários canais, não é, para denunciar. Isso. Então, tá certo. Então, daqui a pouco nós retomamos a entrevista com a juíza Lúcia Helena. E você pode tirar suas dúvidas sobre assuntos da Justiça ligando de graça de um telefone fixo para o Telejudiciário. É o 0800 707 1581. A outra opção é ligar do celular para o número 98, código 3194 5555. No último bloco do Justiça Cidadã, nós vamos falar sobre a autorização dada pela Corregedoria para que os cartórios publiquem atos pela internet. E a juíza Lúcia Helena Barros vai falar sobre novas mudanças na Lei Maria da Penha e sobre o projeto que utiliza a dança no fortalecimento do combate à violência. A gente volta já já.